Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios está no ar com a sequência de entrevistas com pré-candidatos ao governo de Pernambuco, um estado com quase 10 milhões de habitantes. Hoje vamos conversar com Anderson Ferreira. Ele tem 49 anos, é formado em administração, presidente do PL em Pernambuco, começou a carreira política como deputado federal em 2010, foi reeleito em 2014, em 2016 foi candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes e venceu. Depois foi reeleito. No final de março deste ano, renunciou ao cargo para lançar a pré-candidatura ao governo do estado. Anderson Ferreira terá o apoio do presidente Jair Bolsonaro na chapa com o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, pré-candidato a senador. Bom dia, bem-vindo, pré-candidato. Obrigado, Meire. É um prazer poder participar aqui do programa, falar de Pernambuco, falar da nossa pré-campanha ao governo de Pernambuco. O que é que motiva o senhor a entrar numa disputa pelo governo de Pernambuco? Olha, eu comecei a minha trajetória política, movido a um sentimento de usar a política como ferramenta fantástica de transformação na vida das pessoas. Eu já desenvolvi um trabalho social, um trabalho evangelístico também, de impacto evangelístico em prol da família. E aí foi quando nós tivemos a convocação, podemos assim chamar, dessas pessoas que nos acompanhavam para a gente disputasse um cargo a nível federal, na Câmara de Deputados Federal. E aí a gente foi para o desafio, nos elegemos, fugindo um pouco do escopo tradicional, que geralmente, quando enfrentei minha primeira eleição, as pessoas diziam para mim assim: quantos prefeitos estão lhe apoiando? Como se aquilo fosse uma regra única para que você conseguisse chegar à Câmara Federal. E eu brincava, dizia, olha, não tenho apoio de prefeitos, eu tenho apoio de um povo que quer um representante que possa se posicionar diante dos princípios da valorização da família, contra as drogas, contra a legalização do aborto. Então, foram posicionamentos assim muito contundentes, posicionamentos que na época as pessoas diziam que eu estava sendo antagônico, porque havia um sentimento de esquerda muito acentuado, 8 anos do governo do ex-presidente Lula, e iniciava ali um ciclo na candidatura da Dilma. E ali as pessoas diziam, olha, você com esse discurso, você não vai ter êxito. E eu mostrei que eles estavam errados, que existia uma população, sim, que tem também esse mesmo pensamento e me colocou como representante ali na Câmara Federal. E depois o senhor foi para Jaboatão dos Guararapes, a segunda maior cidade de Pernambuco. E que experiência como gestor de Jaboatão o senhor pretende levar para o governo do estado, caso seja eleito? Olha, eu sou movido a desafios. No meu segundo mandato de deputado federal, consegui triplicar minha votação e olhei para Jaboatão, uma cidade que eu amo, uma cidade que eu eduquei meus filhos, criei meus filhos. Eu falei, não, eu vou sim encarar esse desafio. Uma cidade que todos chamavam que era emblemática de se governar. E eu mostrei que havia, quando se há um compromisso, se há uma acessibilidade social e uma disposição, muito foco para a gente mudar a realidade da nossa cidade, a gente consegue. Hoje eu enxergo o que eu enxerguei em Jaboatão. Autoestima baixa. Para você ter ideia, a cidade de 700 mil habitantes, é uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado e maior do que muitas capitais no Brasil. E quando eu olhei o modelo de gestão que estava ali implantado em Jaboatão, só para você ter ideia, uma gestão tinha passado 8 anos anterior à minha e tinha apenas 4 creches. Nós elevamos o número de 4 para 23 em menos de 2 anos de gestão. Priorizamos ali um resgate às bandeiras sociais, aonde proporcionou um prêmio da ONU por excelência em gestão pública na área da coleta seletiva, um programa com os catadores que nós fizemos. Também ganhamos um segundo prêmio da ONU, um reconhecimento internacional, não é? A única cidade no Brasil a ser premiada pela ONU foi Jaboatão dos Guararapes. Então, Jaboatão deixou de ser problema para ser exemplo. E isso que eu pretendo fazer em Pernambuco. Era isso que eu ia falar com o senhor agora, porque durante essa sua gestão frente à prefeitura, o senhor teve esse reconhecimento da ONU, né? Foram 2 vezes aí destaque mundial e também outros desafios. Tem segurança, tem habitação, tem educação, tem saúde. Quais são as suas prioridades para esse novo projeto que o senhor empreende agora na sua vida? Você falou muito bem, Meire, são prioridades. Eu costumo ver essa pré-campanha e acontece e se repete em várias campanhas. Começa o festival de promessas, né? Políticos querendo prometer algo que às vezes está fora do escopo
porque ele não sabe o orçamento que o Estado vai ter para comportar um projeto tão arrojado qual a sua promessa chega. Eu sou um político que falo a verdade e tenho transparência no que falo. Eu mostro sempre por quê, de que forma e com quem a gente vai fazer as parcerias. Jaboatão conseguiu virar a página por conta dessa priorização em cada região. O nosso estado, ele é diverso e em cada localidade tem sua prioridade. O governante tem que acertar por onde começar. O povo quer que funcione o que está aí. O povo está cansado de tantas promessas, não sei quantos hospitais, não sei quantas maternidades. Parece que virou uma claquete em Pernambuco de se disputar uma eleição e ter que fazer tantas promessas. Nós fizemos aí, estamos na construção de um plano de governo, mas já mostramos os 3 pilares iniciais para o plano de governo. Nós colocamos como um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Convocamos os 4 deputados estaduais e iniciamos uma campanha de uma forma diferente, mostrando para a população que nós estamos desprendidos do velho formato das promessas. Eu faço proposta, não faço promessa. Pegamos a nossa proposta do plano de governo e colocamos como projeto de lei. Por exemplo, IPVA. Todos que estão assistindo sabem como o IPVA aumentou. E sabe por que aumentou? Por conta que o IPVA é calculado em cima da tabela FIPE, a base de cálculo é sobre a tabela FIPE. Então, o senhor está prometendo baixar o IPVA? A nossa proposta é baixar o IPVA. E falando de que forma, por quê e com quem. Através de um plano, um projeto de lei que foi encaminhado do plano de governo, do nosso plano de governo, para a Assembleia Legislativa, aonde pede o congelamento da tabela FIPE, que é a base de cálculo do IPVA. É simples assim. Com isso, você consegue congelar, fazer a diminuição que outros estados fizeram. Agora, Pernambuco, infelizmente, já é marcado por um governo que arrecada, só pensa em arrecadar e sem uma indústria de multa, então não teve sensibilidade social para tomar a iniciativa que outros estados fizeram. Então, não estou aqui desenhando algo novo, eu estou apenas replicando o que já houve em alguns estados como exemplo positivo para Pernambuco. Então, das nossas propostas do plano de governo é baixar o IPVA. E dizendo de que forma. A gente vai falar sobre outros detalhes do seu plano de governo. Agora, me fale sobre o seu vice ou a vice. Olha, eu expressei já um sentimento que nós estamos à procura de uma vice, uma mulher. Eu digo porque até a composição do meu secretariado à frente da Prefeitura de Jaboatão, metade eram homens, metade mulher. Então, nós estamos também nessa chapa, nessa construção, qual já tem 2 homens, o nosso pré-candidato ao Senado, Gilson Machado. E se dependesse só de mim, é porque isso vai ser em torno de um diálogo que nós vamos ter com todos envolvidos nesse processo. Mas o nosso sentimento é esse. O senhor já tem nomes? Olha, vamos aguardar, tem tempo, a gente tem um prazo aí, temos até o final do mês para fazer essa definição. Mas prometo que você será a primeira pessoa que a gente vai aqui anunciar. Olha, promessa é dívida, viu? Bom, o senhor declarou que não costuma e não gosta de comentar pesquisas, mas o senhor teve uma evolução importante nas últimas pesquisas e a gente vem acompanhando, os números precisam ser divulgados e a gente também precisa fazer uma análise, um acompanhamento do que vem sendo apresentado como pesquisa, como resultado da intenção de voto das pessoas. Então, como é que o senhor pretende defender aí a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, no seu palanque, com a alta rejeição que ele tem apresentado nas pesquisas aqui em Pernambuco? Olha, eu digo que eu não costumo falar sobre a questão de pesquisas, porque eu acho muito cedo. Nós estamos aí há 30 dias ainda para concluir uma pré-campanha, para iniciar a campanha. Quer dizer, o sentimento que eu vejo na rua, eu tenho andado muito. Eu estou percorrendo todo o estado de Pernambuco e não corresponde o que eu estou vendo nas pesquisas. É claro, isso aí a gente percebe. A melhor pesquisa é estar nas ruas, ouvindo a população, vendo o sentimento da população de acordo com aquele determinado candidato ou não. Então, eu estou muito tranquilo. Eu sei o quanto o povo pernambucano é grato. O presidente Bolsonaro foi o presidente que mais ajudou os pernambucanos na história de Pernambuco. Foram mais de 130 bilhões que foram investidos no nosso estado. Auxílio emergencial, auxílio empresa. O pernambucano teve um amigo no momento mais difícil da sua trajetória. Tem um ditado popular que diz que você quer conhecer um amigo, você conhece no momento de dificuldade. Surge aí os grandes amigos. E o presidente Bolsonaro foi um grande amigo dos nordestinos, principalmente dos pernambucanos. Houve um investimento
com a conclusão da transposição, houve o auxílio emergencial, houve hoje o Bolsa Família que aumentou. O Bolsa Família era de R$90 a R$140. E hoje eu vejo aí um programa, um projeto que foi encaminhado para a Câmara, articulado no Senado, com a questão de baixar os combustíveis, o ICMS. E não é só os combustíveis, tem muito político aí, que eu fiz essa crítica no início, que saiu seguindo esse roteiro. Mas eles esquecem que é energia, é o gás. Essa redução atinge vários setores. A pessoa humilde, de baixa renda, que está com dificuldade, teve um presidente que estendeu as mãos, colocando o auxílio emergencial, aumentando, criando um novo formato do Bolsa Família, que era um valor ridículo, de R$90 a R$140, passou a R$400 e hoje vai ter um aumento para R$600. Então, com essa Quer dizer, defesa... quem está botando hoje comida no prato daqueles que mais precisam é o presidente Bolsonaro. Então, aqui em Pernambuco, tem que acabar com essa história de dizer que Lula é o pai das pessoas pobres e necessitadas. Não. Quem foi que estendeu as mãos e ajudou aos pernambucanos foi o presidente Bolsonaro. Então, durante a sua campanha, o senhor vai defender as suas propostas e também a história do presidente Jair Bolsonaro? Não tenho dificuldade, Meire, até porque eu vou falar a verdade, eu vou mostrar números. Eu sei que a estratégia dos nossos adversários, por querer não falar de Pernambuco, porque não tem o que apresentar, vão querer nacionalizar o debate. Eu estou preparado para isso, eu quero debater Pernambuco, sim. Nós vamos fazer esse debate. Agora, se você quiser levar para o outro lado, porque a prática do PSB, o modo PSB de governar, é se reinventar a cada eleição para tentar construir uma narrativa e sair do debate de Pernambuco. Se você for por esse caminho, nós vamos ter, sim, um debate muito franco. O Paulo Câmara, a turma de Danilo Cabral e toda a turma aí de Paulo Câmara, sem dificuldade do governo que está aí. Quais são as semelhanças entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho que nós temos um perfil assim diferente do escopo tradicional de um político, de chegar e falar muito rebuscado. Às vezes eu tenho muita clareza no que falo. Eu gosto que as pessoas entendam e compreendam, olhem meus olhos e saibam o que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas se preocupam em agradar um lado para agradar o outro. Como eu vejo, cada político tem um perfil. O meu sempre foi posicionamentos firmes, fixos. Olha, eu estou no mesmo partido desde que eu iniciei minha trajetória política. No mesmo lado, com as mesmas convicções, se posicionando da mesma forma, sendo muito firme. Às vezes, as pessoas não conseguem compreender. Agora, a gente tem que deixar claro. O presidente tem um CPF, eu tenho outro CPF. Nós somos parecidos por essa transparência. Eu acho que isso é algo que, de uma certa forma, nos ajuda ao longo prazo, assim, ao longo tempo, que as pessoas dizem, olha, ele pelo menos ele tem aquela posição verdadeira, não quer agradar e fica se reinventando, se escondendo, como eu vejo hoje o PSB, que chamou Lula de ladrão. Eu vi Danilo votar pelo impeachment de Dilma. Eu fui deputado, votei pelo impeachment de Dilma. Eu vi Danilo fazer a mesma coisa e hoje dizendo que Lula é o padrinho político. Ele não tem coragem de dizer que é o Paulo Câmara, o governador, que é o pior governador na história de Pernambuco. Então, ele se esconde atrás de Lula. O mote da sua campanha também vai ser ataque ao PSB? Não, eu sou oposição ao governo que está aí. Eu sempre fui oposição ao governo que está aí. Nós tivemos aí um momento que houve, lá no tempo de Eduardo Campos, onde ele conseguiu pacificar e unir a todos. Eu pensava que esse governo ia aprender com quem liderou o partido, mas não, ao contrário. Fazem 8 anos praticamente que o Estado está em queda livre, virou uma ilha isolada, uma bolha, perdeu a conexão com todos. Eu vi o governo que está aí culpar Temer, culpar Dilma, hoje culpa Bolsonaro. Quer dizer, sempre coloca a culpa em alguém. Os piores indicadores hoje é de Pernambuco, desemprego, falta de competitividade, de atração de empresas. É uma vergonha, política equivocada. Bom, então para mudar toda essa história, lógico que a gente precisa de um sistema eleitoral. E qual é o seu posicionamento sobre o sistema eleitoral brasileiro, que já foi alvo de ataque, inclusive, do presidente Jair Bolsonaro? Olha, nós vamos pedir que haja transparência. Quem não tem o que temer, né, não pode impedir que haja uma fiscalização, que haja um acompanhamento de todos. Eu acho que a democracia é isso, é saber o direito de cada um, de cobrar, né, de poder também verificar o que seu voto representa num momento tão importante. Todos tenham cuidado.
O senhor sempre levanta uma bandeira de defesa e valorização da família, inclusive com o Estatuto da Família, e conta com apoiadores evangélicos, a gente sempre acompanha aqui. O que é que o senhor pretende na prática com essa pauta? Olha, eu fui autor do Estatuto da Família como deputado federal. O presidente Bolsonaro era deputado também na época e foi um defensor ferrenho desse projeto. Foi algo que mostrou as nossas prioridades. A valorização da família é uma prioridade no país. Quando você estrutura uma família, você estrutura a base da sociedade. O que é essa estrutura da família? Políticas públicas para a valorização da família. No nosso projeto, descrevia a questão de inclusão de psicólogos, psicossociais, da comemoração nas escolas do Dia da Família e outras pautas que colocavam a família como prioridade na discussão. Quando eu entrei, eu vi ali o Estatuto do Idoso, vi o Estatuto da Juventude e senti a falta de ter um estatuto de políticas públicas que botasse ali os parâmetros. E isso foi um posicionamento onde surgiu uma bancada conservadora ali no Congresso. Antigamente só existia a bancada evangélica, não é? E quando houve esse Estatuto da Família, se uniu os parlamentares católicos com posicionamentos conservadores, junto com os evangélicos. E aí se formou essa famosa bancada conservadora hoje que se instalou no Congresso. E olha que nós éramos na época uma minoria. E hoje somos um grande time, um time que demonstrou posicionamento e que existe uma sociedade que comunga com esses mesmos princípios, com esses mesmos valores. Então, eu fico muito feliz em ter sido um baluarte nessa luta e hoje estou aqui na política, ocupando cargo no Executivo, vindo para essa disputa para o governo de Pernambuco. O governo precisa virar a chave. Nós precisamos, sim, ter políticas públicas que gerem emprego. Eu vejo o Suape, eu fico impressionado com o que está acontecendo em Suape. A gente vê aí uma recuperação judicial do estaleiro, aonde Suape não se posiciona, não tem nota técnica. Olha, Suape é uma das partes interessadas nessa recuperação judicial. Por que ele não pede para fazer parte nesse processo? O senhor sempre fala sobre competitividade, né, com posicionamento do Estado de Pernambuco em relação ao ranking nacional. Agora, caso o senhor seja eleito, qual será o seu posicionamento em relação, por exemplo, à gestão da ilha de Fernando de Noronha, que a gente sabe, a gente tem acompanhado. Só para relembrar, Fernando de Noronha entrou numa disputa judicial entre a União e o Estado de Pernambuco, e a União, inclusive, defende que Pernambuco possui apenas os direitos, né, sobre a gestão da ilha, mas que o território é patrimônio federal. Então, entre outras questões, qual vai ser o seu posicionamento diante do governo federal quanto a Fernando de Noronha? Olha, que cumpra o contrato. Noronha é dos pernambucanos, é dos brasileiros, mas houve a concessão para os pernambucanos. O que precisa é um governo que tenha atenção, um governo que possa cuidar de fato e não tornar Fernando de Noronha uma praia privada para os amigos do rei. Que hoje a gente vê isso, festas, os amigos do rei. Você sabe quanto custa para passar uma semana em Fernando de Noronha? Já faz um tempinho que eu não vou por lá, viu? Olha, fica inviável. Quer dizer, então Noronha não está sendo dos pernambucanos. Infraestrutura muito precária. 2 leitos, acho que não chega a 2 leitos de hospitais. Se adoecer 2 pessoas em Noronha, leitos de UTI dentro de Noronha, você não tem. Quer dizer, são coisas assim que mostram a capacidade de falta de gerenciamento. Olha, começou lá construções sem regularizações devidas. Uns órgãos sendo até impedidos de exercer por conta da gestão do Estado, né? Exercer, eu digo, a sua função de fato, de fiscalizar. Então isso tem que ser cobrado. O que o governo federal fez foi cobrar a execução do contrato, simples assim. E isso é algo que tem que ser feito pelo cumprimento do contrato. A AGU tem que participar, né? Todos os órgãos ali também têm que dar o seu posicionamento. Então é uma promessa. Então começaram a criar um fake news, como se o governo federal quisesse tirar Noronha dos pernambucanos. Esse pessoal não tem mais o que inventar. A grande realidade é isso. Mas não tem problema não, que não vai tirar não, até porque o governo que vai estar no próximo ano não vai ser esse que está aí. Eu tenho certeza disso. O povo pernambucano cansou do modo PSB de governar. Bom, o primeiro ato da pré-campanha, né, do senhor, no seu grupo de trabalho, algumas propostas foram apresentadas. O senhor falou aqui agora há pouco, né, sobre o IPVA. O senhor também falou sobre baixar a conta de água. Como é que seria isso na prática? Olha, o mesmo critério que foi adotado com a conta de energia. Volto a falar,
nós não fazemos promessas, sim propostas. E eu vou esclarecer como a metodologia hoje do governo que está aí, do modo PSP de governar, eu bato na mesma tecla, porque, veja, existe hoje uma tarifa social, existe. Sendo que para o contribuinte, para o povo ter direito, a grande realidade é essa, eles criam burocracias, porque isso era para ser automático. Existe um cadastro, que é o CadÚnico, que está tudo lá online, é só fazer a migração automática para a Compesa. Mas a Compesa não tem interesse, é a grande realidade. Porque se existe a tarifa social, por que ela não faz a migração? O mesmo conceito que foi usado com a tarifa social da energia, que houve uma redução de 65%. Foi até um projeto seja eleito, de lei. o senhor pretende privatizar a Compesa? Não, a gente tem que apenas fazer com que a Compesa funcione. Deixe de ser cabide de emprego para funcionar, porque hoje o que a gente vê, tem uma caixa preta dentro da Compesa que precisa ser aberta. A população precisa saber como é que se chega uma conta e não se chega água. E quando chega água, passa 15 dias para chegar água novamente. A Compesa tornou a cidade, o estado, uma tábua de pirulito. É buraco em todo canto. Os municípios recebem a pior carga porque a população pensa que é problema do município. E esse buraco foi causado pela Compesa, uma desinformação total, um contrato de saneamento que foi feito pela BRK, que a gente não vê resultados, é a grande realidade, precisa ser revisto. Essa será uma prioridade caso o senhor seja eleito? Com certeza, essa PPP de saneamento, junto com a Compesa, precisa ser revisto e precisa ser revisto urgente, é como prioridade. Água em cidades que deixaram completamente de existir para a Compesa. Quer dizer, que tipo de política é essa de Estado? É por isso que eu volto a dizer, minha preocupação é grande nessa pré-campanha com essas promessas que ficam em torno. Tem candidato prometendo, se brincar, promete até foguete, não sei se vai voar, mas que promete, promete. O povo está cansado disso. Vamos discutir com a população o que é prioridade e apresentar propostas que sejam verdadeiras, propostas. O povo não quer 10 mil maternidades, nem 5 mil, ele quer que funcione o que está aí. Ter teto de telhado de hospital desabando, não aguenta, o povo não aguenta mais esse desgoverno PSB. Pré-candidato, falando em prioridades, a gente precisa falar aqui sobre as chuvas, né? O estrago que aconteceu nas comunidades, né? Foram mais de 60 mortes, inclusive em Jaboatão dos Guararapes, município que o senhor administrou por quase 6 anos. O que faltou para evitar essa tragédia? Olha, você acabou de descrever, a palavra é tragédia. Não chovia o que chovia em 45 anos. Uma política habitacional mais voltada para as áreas de risco. A política habitacional tem que ser feita a longo prazo. Por exemplo, veja a contribuição que nós demos nos 5 anos que nós governamos. 2.224 apartamentos foram entregues no meu governo. Pessoas que estavam em áreas de risco e saíram dessas áreas de risco e ganharam uma moradia. Foram 2.224 apartamentos, o maior plano habitacional na história de Jaboatão. Foram entregues num tempo tão curto. Quer dizer, nós conseguimos fazer um investimento de mais de 24 milhões em obras de encostas, mais de 10 milhões em obras de drenagem. Só naquele local em Monte Verde, quando você olha as imagens, você vê um muro de arrimo destruído. A força foi tão grande da chuva, choveu 600 milímetros em 3 dias. Então, um plano habitacional e um plano para fazer obras de encostas, ele tem que ser frequente, não de uma gestão, nem de 2 gestões, tem que vir de décadas de gestões. Por exemplo, você quando faz o comparativo... esse risco, por exemplo, em Monte Verde, sabe em outras quantos pontos de risco tem? 16 mil pontos. Sabe quantas pessoas moram em área de risco em Jaboatão? 46 mil pessoas. Quer dizer, se nós fizemos em 5 anos 2.200 moradias, imagine quantas empresas e quantos programas habitacionais. Se você parasse toda a gestão e dissesse assim, vamos apenas fazer um projeto habitacional para resolver só esse tipo de problema, você passava 5, 8 e não conseguia, por várias empresas, 47 mil habitacionais. Quanto tempo levaria? Exemplo, você está entendendo a questão técnica? Agora, o político, ele tem, principalmente o governante ou o prefeito, ele tem que trabalhar integrado com o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Mas não é só construção de habitacional que a gente está falando. Obras de encosta. Você não consegue tirar 47 mil pessoas de cima dessas áreas de risco sem construir habitacional. Você vai interditar e não ter onde botar?
Então, veja, fazer obras para poder conter, nesse local de Monte Verde, foi investido 5 milhões. Estava lá o muro de arrimo, 5 milhões. A força foi tão grande que destruiu esse muro de arrimo. Então, não é só a questão da obra de encosta, de infraestrutura. Você tem que fazer a obra de infraestrutura, mas tirar as pessoas dessa área de risco. Então, são dois tipos de investimento que dependem do governo estadual, do governo federal e do papel do prefeito. Isso tem que ser um trabalho integrado. Só basta você equiparar o que foi investido em Jaboatão, em obras de muro de arrimo, encosta, drenagem e habitacionais, e você comparar com o Recife ou o Estado. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai trabalhar essa política habitacional, principalmente nas áreas de risco? A gente sabe que são várias cidades da região metropolitana, da Zona da Mata também, até no interior do estado que precisam. Olha, como prioridade, da mesma forma que nós priorizamos em Jaboatão, com moradia, habitacionais. Eu questiono sempre quando a gente faz um levantamento. Há uma tragédia, por exemplo, vamos aqui, o Recife está abaixo do nível do mar. Se houver uma placa tectônica, ela se rompa, vai vir um tsunami, não vai? Na hora que vir um tsunami, você vai questionar o prefeito não construir uma muralha no mar? Não tem. Então não é apenas, temos os problemas da natureza, que são chuvas que choveram com 3 dias, mas nós temos que fazer a nossa parte sim. E fazendo da forma que nós fizemos o investimento. Mas o que ocorreu foi uma tragédia. Então a gente não pode achar culpado. Isso tem que ser algo que seja construído a longo prazo e por vários, tanto o governo federal, estadual e o municipal. Pré-candidato, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Depois do intervalo, a gente volta a conversar com o pré-candidato Anderson Ferreira, do PL, sobre os planos de governo, caso ele seja eleito. Saúde, educação, segurança, emprego. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Poder e Negócios, que hoje está recebendo o pré-candidato ao governo do estado, Anderson Ferreira, do PL. De acordo com a Justiça Eleitoral, o primeiro turno da eleição está marcado para o dia 2 de outubro. O período para que os partidos realizem convenções e decidam seus candidatos começa no dia 20 deste mês e o pedido de registro da candidatura deve ser feito até 15 de agosto. Vamos falar sobre o seu plano de governo. Na área de segurança pública, investimento e muito. A tropa precisa de um apoio do governo. Hoje o comando da segurança pública é o governador. Infelizmente a gente vê uma tropa desmotivada, criaram faixas salariais, que eu acho que isso é inconstitucional e qualquer pré-candidato hoje tem um dever de acabar com essas faixas salariais. Nós temos equipamentos de EPI, trabalho de inteligência integrado tem que ser feito, um investimento nessa tecnologia para ajudar a tropa. No meu governo, tanto a Polícia Militar como também a Civil e os bombeiros, eles vão ter um grande apoio de investimento e vão ter um único dever, é de chegar em casa vivo para cuidar das suas famílias, porque o governo vai fazer o seu papel, vai poder investir em qualidade de equipamentos para ele poder desenvolver o seu trabalho. O senhor também defende a ideia do presidente Jair Bolsonaro de armar a população para se defender? Olha, todo cidadão tem direito a se defender. Eu não estou querendo aqui dizer que a população tem que ficar armada, mas aquele que se acha que tem o seu direito para poder se armar, que tenha. Não é estimular que ninguém pegue sua arma e vá para se defender, não. Mas a gente não pode também tirar o direito daquele que quer se defender de ter sua arma. Isso aí A gente tem acompanhado também algumas pesquisas do IBGE que falam sobre a questão do desemprego em Pernambuco. O senhor já falou no bloco anterior sobre a sua preocupação, falou também sobre a questão de swap. Como é que o senhor vai gerir esse tema caso o senhor seja eleito? Olha, swap é uma mola propulsora da economia dentro do estado. A gente vê hoje uma refinaria que eu tive que ir em Brasília, né, com a Petrobras, para ver o investimento de 5 bilhões. Querem fazer a duplicação da refinaria, a expansão no caso. Um investimento de 5 bilhões. E eu não vi o Estado ir atrás da Petrobras para tratar sobre o tema. Como eu não estou vendo agora sobre a questão do estaleiro. Recuperação judicial, veio uma proposta para acabar com o monopólio de única empresa
que está lá no território da movimentação dos contêineres. Quer dizer, isso seria atrativo, porque hoje a gente vê Petrolina investir 300 milhões para o Pecém. Hoje o transporte das frutas estão sendo feitas por Pecém. Quer dizer, Pernambuco perde competitividade, perde diálogo, poderia sim, nesse processo judicial, pedir para se habilitar, para fazer parte também da negociação, mas não tem condições, eles não conseguem se movimentar, estão isolados numa ilha e sempre fazendo um modo PSB de governar. E qual é a sua política de geração de empregos aqui no estado? Olha, primeiro, a gente acabar com essa prorrogação do FEF. Existe hoje um incentivo, que é o FEF, que era provisório. Desde 2017, vem se prorrogando, aonde as empresas têm que depositar 10% do ICMS. Veja que absurdo. Se ela tem incentivo, ela já parte a perder 10% do seu incentivo, porque deposita numa conta. Que até agora eu quero saber que conta é essa. Já entrei com um pedido, porque não consegui na auditoria que nós fizemos, e hoje a gente vê essa caixa preta a cada dia aumentando dentro de Pernambuco. O senhor tem andado muito pelo estado, o senhor falou agora há pouco que percorreu várias regiões. Como é que o senhor tem feito para se tornar mais conhecido, né, mais popular? O senhor é muito forte aqui na região metropolitana, né? Tem Jaboatão que tem 700 mil habitantes e vários desafios que o senhor tem enfrentado, mas é preciso fazer também as composições no interior do estado. Como é que tem sido feito isso? Primeiro, voltando, quando eu falei do FEF, não é apenas esse projeto, são vários outros. Jaboatão deu uma demonstração clara de atrair empresas. A maior planta da América Latina de resíduos sólidos, a gente conquistou para Jaboatão. A empresa logística, a maior empresa logística do mundo, DHL, também Jaboatão, e várias outras empresas que se instalaram. Quer dizer, capacidade nós temos, potencial Pernambuco tem, só basta um governador que saia da cadeira, da sua mesa e vá construir pontes. Voltando para o assunto das composições no estado, nós estamos buscando sim, convocando em cada encontro do Simbora Mudar Pernambuco, pessoas do bem. Sejam lideranças políticas, sejam pessoas de vários níveis sociais. Temos agricultor, temos doutor, temos engenheiro, temos dona de casa. E o povo está vindo abraçar esse projeto. É isso que eu chamo de movimento orgânico, aquele movimento que não é comprado. Eu não faço a política como vários políticos fazem. Você entra no tabuleiro do jogo e diz assim, eu vou conquistar quantos prefeitos? Não. Os prefeitos que estão aderindo aos nossos projetos e lideranças, vereadores, mas o mais importante, a população como um todo, é em torno de um princípio de valores, né? E um princípio de mudar Pernambuco. Um conceito que está sendo levado de uma forma clara, as pessoas vê na nossa postura, no nosso posicionamento e no resultado exitoso que nós tivemos com o reconhecimento do modelo de gestão. Olha só, Jaboatão deixou de ser problema para ser exemplo. Não é que nós resolvemos todos os problemas de Jaboatão, mas a gente deu uma demonstração sim clara de gerir uma cidade emblemática e apresentar resultados num cenário adverso. Nós enfrentamos aí 2 anos e meio de pandemia e eu tive à frente da prefeitura por 5 anos. 5 anos teve número de creches aumentados, um maior parque da região metropolitana, uma área de 87 mil metros quadrados, um trecho de orla de 2 quilômetros, que é mais bonito do que o trecho de orla da Praia de Boa Viagem. Vai lá e confere. Conseguimos aumentar o número de escolas reformadas, número de creches, aparelho de presença facial nas escolas que garante ali a valorização do ensino, o investimento da tecnologia e também a segurança de o aluno estar na escola. Pré-candidato, a gente agradece demais aqui a sua participação na nossa entrevista no Poder e Negócios. Boa sorte na sua campanha, viu? Obrigado, Meire. É muito bom poder estar aqui e apresentar o que a gente tem para Pernambuco. Um abraço. O Poder e Negócios volta no próximo domingo às 10 da manhã. Até lá.